A paz do Senhor, amados irmãos. Que bom estarmos na casa do Senhor hoje, um bom grupo de irmãos aqui, ansiosos para receber mais de Deus e também para aprender mais da palavra do Senhor, né? Quero apresentar aqui o irmão Giovanni, né? Irmão Giovanni, fica de pé, irmão Giovanni. Ele é um irmão novo que está conosco, já está umas 5 semanas, mais ou menos, né? Umas 5 vezes que veio à igreja e ele disse: olha, pastor, eu quero ser apresentado para a igreja porque eu quero fazer parte desta família espiritual. Então aqui está o irmão Giovanni, que a partir de agora, a partir deste momento que ele tomou essa decisão, já faz parte dessa família espiritual. Amém? Os irmãos recebem ele com alegria, pode dizer amém? Deus abençoe. Os irmãos recebem com muita alegria, irmão Giovanni. É uma bênção, e ele tem uma filhinha de 8 anos, né? 8, mais uma filha de 14 anos, e vamos orar pela esposa dele, né? A esposa não veio hoje, mas ela já veio algumas vezes, nenhuma vez, né? Nenhuma vez. Vamos orar, né? Ela é de uma família a família dela é mórmon, né? E ela também segue já há alguns anos, e vamos orar. Deus é poderoso e vai fazer uma grande obra. Tenho certeza que ela também vai estar aqui com o irmão Giovanni. Esta filha dele de 14 anos também, nós cremos que vai estar conosco aqui. Já convidamos para ela estar nos sábados, ela vai estar nos sábados conosco, é o dia que ela pode, né, vir, e vai ser uma bênção. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Na primeira carta do apóstolo Paulo para os irmãos de Corinto, né? Chamado Coríntios. A cidade se chama Corinto. Capítulo de número 12 e o versículo de número 12 também. Este ano, nós temos sentido no coração o desejo de falarmos mais sobre a unidade da igreja, falarmos mais sobre a importância do corpo de Cristo funcionar perfeitamente, porque nós vemos que num corpo todos os membros funcionam, e quando um membro não funciona, é um prejuízo grande para o corpo, né? Quando um membro da gente, por algum motivo, não funciona, algumas pessoas que têm dificuldades, por exemplo, renal, né? Tem problema com um rim, que um rim, de repente, é preguiçoso, ou de repente ele está um pouco definhado, alguma coisa assim, gera um transtorno no corpo todo. Então, uma deficiência em um membro do nosso corpo gera um mal-estar em todo o corpo. É verdade ou não é? Imagina um olho irritadiço, né? Quando cai um cisco no olho, né? E de repente você fica vermelho, você começa a lágrima para cá e fica aquela situação muito ruim. Você consegue trabalhar? Você não consegue trabalhar. Você não consegue. Então, eu me lembro da história da irmã Vânia, né? A irmã Vânia, que uma vez disse que estava trabalhando, e os irmãos vejam, né? Foi medir a pressão daqueles aparelhozinhos do Paraguai. Eu nunca esqueci aquela história. E ela, de repente, a moça que mediu falou assim: você está com a pressão alta, a tua pressão está lá em cima. E ela se assustou, né? E ficou assim, assustada. E foi daí procurar o posto, né? E quando chegou lá, não estava com a pressão, mas ela tinha todos os sintomas, que ela estava com pressão alta, começou a doer a cabeça, todos os sintomas de pressão alta, ela começou a padecer psicologicamente, porque alguém tinha dado uma informação e o corpo assimilou isso, e todo o corpo entrou em crise. E quando ela chegou no posto, disse: olha, tem que tomar cuidado, porque às vezes esses aparelhos não são fiéis, e de repente gera todo esse transtorno. Então, o nosso corpo, irmãos, é algo tremendo, não é verdade, irmão Gonzaga? E ele tem que funcionar bem para a gente ter um bem-estar. Não adianta a gente dizer assim: olha, o meu sistema ósseo está perfeito, então eu tenho saúde. Não, e de repente, se o seu sistema digestivo está ruim, não vai ficar bom, né? Então, para o corpo ter saúde, para ele ter um equilíbrio, uma saúde perfeita, ele tem que estar
completamente funcionando cada parte do nosso corpo. Quando nós temos uma pequena célula morta, irmão Jonatas, o que acontece? Essa pequena célula morta é chamado de câncer. E esse câncer pode se multiplicar as células mortas e pode levar a pessoa a uma situação difícil de óbito até mesmo. Por isso que nós, como corpo de Cristo, membros uns dos outros, temos que funcionar perfeitamente. A vida de Deus tem que estar em nós. Amém, irmãos? E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, esta é uma ilustração da igreja. Existem muitas ilustrações da igreja. Existe a ilustração de um edifício, existe outra ilustração. Quem poderia nos ajudar, né? Uma noiva, uma lavoura, né? O que mais? Os irmãos lembram de mais alguma? Uma vinha, né? Uma vinha, muito bem. João 15 diz que o Senhor, né, é o agricultor, né? Então, nós somos a vinha do Senhor, nós somos o campo do Senhor, nós somos o edifício do Senhor. E o corpo é uma ilustração também da igreja, e uma ilustração muito tremenda do que é a igreja, do que deve ser a igreja. E é interessante que a Bíblia diz que Cristo, Ele é o cabeça, quer dizer, que Ele é que comanda. Quem comanda o nosso cérebro, quem comanda o nosso corpo é o nosso cérebro, né? Então, agora, Cristo, Ele se manifesta através do corpo. Como é que eu conheço, por exemplo, o irmão Cristiano? Como é que eu conheço? Através do corpo dele. Quando eu vejo ele, automaticamente eu ligo a personalidade dele, o convívio que eu tenho com ele, com o corpo dele. E é tão tremendo que a gente tem mais facilidade de assimilar a parte visual da pessoa do que o próprio nome, né? Às vezes o nome da pessoa parece que te foge, mas a fisionomia, o aspecto, você não esquece, você guarda mais. Então, nós manifestamos Cristo na terra, nós somos o seu corpo, nós somos a igreja do Senhor, amém, irmãos? E como igreja, nós temos que funcionar perfeitamente. Nós já falamos aqui na igreja algumas verdades sobre a questão do corpo de Cristo. Nós pregamos aqui um dia e falamos que todos os membros são imprescindíveis. Nós falamos também que todos os membros, eles cooperam entre si, eles cuidam mutuamente, né? É tão interessante isso que a nossa mão é um guardião do nosso corpo, né? Pode ver, de repente vem algo no nosso rosto, a mão, né? De repente a gente tropeça, vai cair, a mão. Às vezes a gente quebra um braço, a gente machuca uma mão, né? Que a mão não tinha nada a ver. Quem estava correndo perigo era o pé, quem estava correndo perigo, de repente, era a cabeça, mas a mão é que se machuca. Por quê? Porque no corpo, um defende o outro, e muitas vezes um se arrisca pelo outro, e deve ser assim na igreja também. Nós devemos ter esse cuidado mútuo um com o outro. Mas uma das coisas que eu gostaria de meditar hoje com os irmãos é que no corpo todos nós participamos de uma mesma vida de comunhão. De uma mesma vida de comunhão. Qual é a vida do corpo? É o sangue. No sangue está a vida. É assim ou não é? Até que muitos não comem o sangue, né? Porque diz que no sangue está a vida, né? E existe uma recomendação bíblica sobre a questão do sangue, dos animais e tudo mais. Mas no sangue está a vida, por quê? Porque o sangue é que irriga todo o nosso corpo. E nós aprendemos algumas coisas aqui importantes sobre isso, sobre o sangue. O sangue, ele simboliza a vida de Deus, circulando entre nós, que opera o mesmo que o sangue opera no corpo. A vida de Deus está circulando no nosso meio.
produzindo vida. Assim como que se fosse também uma eletricidade. Uma lâmpada sem eletricidade não tem serventia, mas quando existem cabozinhos ligando, e de repente um interruptor, André, é conectado e todas as lâmpadas, todas as luzes se acendem. Por quê? Porque a energia está sendo transmitida para estas luzes. O sangue é a mesma coisa. O sangue, ele leva esta energia para todo o corpo, leva vida para todo o corpo. O que é que traz vida para cada um de nós como membros do corpo de Cristo? É a vida de Deus. É o sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário, que corre na nossa veia espiritual e que nos identifica como irmãos e como membros da mesma família. Nós somos irmãos de sangue, porque o sangue que corre na minha veia espiritual é o mesmo que corre na veia espiritual do Alfredo. Se fosse feito aqui um exame de DNA celestial, todos nós aqui seríamos comprovadamente reconhecidos como filhos de Deus, porque o sangue de Jesus está na nossa corrente sanguínea espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Isso não te alegra? Você saber que você tem um pai, você tem paternidade, o teu Pai Celestial te reconhece, e essa vida está em você. Agora, eu gostaria de falar, irmãos, e gostaria que os irmãos prestassem atenção, e se quisessem anotar, pode anotar, para meditar depois na sua casa. O sangue, ele realiza pelo menos 5 funções no nosso corpo. O sangue realiza pelo menos 5 funções no nosso sangue. Nós temos gente aqui que trabalha na área da saúde, né? Nós temos aqui o presbítero irmão Luiz Cláudio, nós temos aqui a irmã Lucilene. Quem mais trabalha na área de saúde? Quem mais? Irmã Ordália, mas hoje eu acho que ela não veio. Irmã Ordália, que sempre vem, hoje não veio. Então, o sangue, ele realiza pelo menos 5 funções. Quais são essas funções? A primeira função que o sangue realiza, ele retira as impurezas. O sangue retira as impurezas. É verdade isso, irmão Luiz Cláudio? Paz, senhor, irmão. Isso que é ser pego de surpresa, né? Você vem para o culto. Me ajudar a pregar. Irmãos, o sangue é tão importante porque uma pessoa quando infarta e vai para a UTI, a primeira coisa que o médico faz é tirar uma amostra da sua artéria para ver o quanto esse sangue possui de oxigênio. Por quê? O médico precisa saber disso. Para saber se esse oxigênio, quando vai lá no cérebro, consegue oxigenar o cérebro, consegue oxigenar lá a pontinha do pé. Então, quando a gente inspira, o pulmão enche de ar. E ali o coração está bombeando. E ali, dentro do pulmão, há essa troca. Todo o sangue precisa de respiração de oxigênio. Aí ele volta para o corpo, vai lá no último pedacinho, através das veias, das artérias, até os minúsculos capilares, para irrigar aquela célula pequenininha lá da ponta. E aí ele volta de novo para o pulmão e a gente... o gás carbônico, aonde veio o sangue venoso, carregado com toda a impureza, a sujeira, para de novo acontecer esse mesmo ciclo. E aí a gente está, o coração bombeando 80 a 120 vezes por minuto, cada pessoa saudável. Uma criança, para vocês terem uma ideia, chega a bater a 180 batimentos cardíacos por minuto. Quando a mãe vai lá fazer a cardiotoco, né, escuta que é o bebê, né? E nós temos o nosso coração. Amém? Tremendo, né? Você vê como é interessante, né? A gente, né, inspira, né? E aí o ar entra, o ar é puro e depois sai a impureza no gás carbônico, né? Tremendo. E o sangue, ele é responsável. Tem aqui o irmão Cristiano também, que trabalha na área da saúde, né? O sangue, ele tem essa função tremenda no nosso corpo, de retirar as impurezas que estão no corpo. O nosso corpo é tão perfeito, né, irmãos, que saem as impurezas, até mesmo um espirro que a gente dá, é uma impureza que está saindo, né? Por isso que a Isabelle, minha filha, ela quando vai espirrar, isso é né, eu acho que
Não vou falar bobagem aqui, porque os irmãos estão aqui que entendem de medicina também. Às vezes ela vai espirrar, irmão Jesus, e às vezes faz assim, ó. Isso é perigoso, não é verdade? É perigoso porque aquilo que era para sair do corpo, segurado, pode subir duas hérnias. Por quê? Porque esse ar, de repente, ele volta, né? Duas hérnias, porque ele fazia isso. Então, tá certo nós, né, Márcia, de brigar com a Isabelle quando ela faz isso. Tem que deixar o espirro sair, né? O nosso corpo é tão perfeito que as impurezas saem no nosso suor, nos nossos poros, sai a nossa sujeira, sai através da urina, as toxinas e tantas coisas. Mas o sangue, ele é responsável para estar fazendo esta purificação no nosso corpo. Irmão, oh, que maravilha! Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica e nos limpa de todo pecado. Aleluia! Se existe uma toxina maligna que tem que sair do corpo de Cristo, é o pecado, é a desobediência, é aquilo que não agrada a Deus. E por isso que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Olha que tremendo. Por isso que isso é importante, a questão do confessar os nossos pecados um ao outro, porque é o corpo de Cristo funcionando, é o corpo de Cristo se regenerando, é o corpo de Cristo se limpando, é o corpo de Cristo trabalhando, é o corpo de Cristo funcionando. E aí nós vemos a purificação de Deus no nosso meio. Não é maravilhoso isso que acontece, irmão? Por isso que não existe pecado que o Senhor não possa perdoar, se você o confessar e o levar ao pé da cruz na confissão, aproveitando o irmão também como um ministro de Deus para abençoar e interceder por você e estar ministrando sobre a sua vida. E a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Irmãos, quanto mais a vida de Deus fluir na comunhão dos irmãos, maior será a expressão da santidade. Isso é um aspecto muito importante do corpo. Para haver saúde no corpo, as toxinas, as coisas ruins, as coisas que são negativas, as impurezas, elas têm que sair para fora. Isso nos dá bem a conotação de que muitas vezes pode ser que a impureza entre. E aí nós caímos naquela palavra de João que diz assim: aquele que diz que não tem pecado já está mentindo, né? Mas ele traz uma recomendação dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Jesus Cristo intercede por nós. Quando nós vamos a Ele, Ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Não é só de alguns, não, é de todo pecado, todo pecado. Por isso, irmãos, que nós como crentes, a questão de sermos santos não quer dizer que nós estamos isentos de pecado. É uma questão de que nós somos pecadores arrependidos, limpos, lavados no sangue do Cordeiro. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? Que maravilha é ser salvo, limpo pelo sangue do Senhor Jesus. Mas quanto mais a vida de Deus fluir na comunhão dos irmãos, maior será a expressão da santidade. Irmãos, a santidade é algo imprescindível para a vida do crente. Hoje tem muitas pessoas que se acostumaram com a vida cristã e eles acabam vivendo uma religiosidade, mas não uma santidade. A santidade, ela é muito importante. E é um dos pecados que aconteceu lá no Éden com Eva, né? Com os nossos primeiros pais. Um dos primeiros, se nós queremos eliminar alguma coisa, vamos buscar a sua origem, não é verdade? E no pecado nós temos a origem lá no Éden. E o pecado de Eva, o pecado
de também nosso pai Adão foi a desobediência. E a desobediência produziu a condenação. A desobediência produziu uma vida sem santidade. Por quê? Porque cada vez que nós desobedecemos, nós nos separamos de Deus. Porque a palavra santo significa o quê? Separado. Para uso exclusivo de Deus. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, ele se misturou com as coisas erradas, com o pecado, e ele já não podia mais estar próximo de Deus. Porque ainda que Deus seja amor, Deus é santo e precisa de santidade para se aproximar dele. Então, esse pecado é grave. A falta de santidade, a mistura, Deus não aceita a mistura. É por isso que nós temos que ter o sangue de Cristo na nossa vida, para nos limpar e para nos tornar santos, aceitáveis, separados para Deus. Agora, a vida de Deus, ela se manifesta, irmãos, nos relacionamentos. Quando nós somos autênticos, transparentes, a vida de Deus se manifesta em nós. E é por isso que o sangue, ele produz esta vida. A impureza tem que sair e nós temos um corpo saudável. Agora, uma segunda função do sangue: o sangue mata os germes. É verdade isso também, irmão Cláudio? O sangue mata os germes, né? Existe uma sequência de defesa, né, do nosso organismo, e é os glóbulos brancos, é isso? Leucócitos, né? Então, quando de repente qualquer situação acontece, uma ferida, por exemplo, um machucado, né? E o corpo todo se mobiliza e vai ali as defesas, e há até mesmo uma morte, né? E existe até daí aquela casca que forma e tal, mas existe uma defesa no organismo. Quando vem um vírus, quando vem um germe, quando vem alguma coisa para atingir o corpo, então o corpo reage, o corpo então manifesta as suas defesas. Até mesmo a febre que nós temos, principalmente quando eu e a Márcia, quando éramos pais mais novos, a gente se assustava bastante com as febres que os nossos filhos tinham. Principalmente o Felipe tinha muita infecção na garganta, não é verdade, Márcia? E dava aquelas febres altas, e a gente se assustava, com medo de meningite e tantas coisas mais. Mas a febre, ela é um mecanismo de defesa. É que alguma coisa não está bem, tem uma infecção. Então vem a febre para esquentar o corpo, para fazer o quê? Para matar os germes, para matar os vírus. Irmão, que a nossa vida espiritual esteja aquecida pelo fogo de Deus, pelo fogo da vida de Deus na nossa vida espiritual, como pregou o irmão ontem, né? 30 graus acima. Eu já digo que nós temos que ir para 40 graus, para matar tudo que é vírus, tudo que é germe, tudo aquilo que é contrário à vida do corpo, que está trazendo dano, está trazendo enfermidade ao corpo. Então é preciso esses mecanismos de defesa para expulsar todos esses vírus, esses germes do corpo, para que haja saúde. Agora, irmãos, é terrível, e é algo terrível, é quando acontece uma situação. Nós temos um amigo que foi inclusive meu aluno do seminário lá no Paraguai. E ele passou por uma situação bem delicada, um caso raro, uma doença rara. Ele teve uma gripe muito forte. E aí o que aconteceu, Cláudio? Aí o mecanismo de defesa, né, se levanta para combater, né? Só que esse mecanismo de defesa foi tão forte que acabou com aquela infecção e tudo mais, mas eles tinham que cumprir aquela função e depois já acabou, né? É uma batalha. Acabou, morreu ali os germes, acabou. Mas aquele mecanismo de defesa continuou.
e começou a pegar os nervos. E aí foi terrível, porque aí se torna mais complicado, porque é algo do próprio corpo combatendo o corpo. E aí fica difícil de tratar dentro da medicina. E eles passaram por uma situação difícil, que daí esse sistema começou a neutralizar os nervos desse jovem. E ele chegou a ficar paralisado, ele ficou de cama, ele teve que fazer um tratamento intensivo de fisioterapia e tantas coisas mais. E ele, com a ajuda de Deus, com oração, buscando de Deus, e houve um milagre na vida dele, e ele foi restabelecido completamente. Mas interessante que, no mesmo tempo, eu era pastor ali no Jardim Paulista, e tinha um jovem que tinha se casado com uma das filhas dos nossos irmãos lá da igreja, e ele ficou, até hoje, eu creio que ele está paralisado, está na cadeira de roda, por causa dessa situação. É uma doença rara, raríssima, mas que aconteceu. O próprio corpo lutando contra o corpo. É por isso, irmãos, que nós não podemos permitir que jamais isso aconteça no nosso meio. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós não podemos lutar entre nós, nós não podemos, até mesmo com aquele ímpeto de estar defendendo o corpo, sermos extremistas ao ponto de repente, estarmos destruindo o próprio corpo. Nós temos que preservar a vida do corpo, amém, irmãos? Que o Senhor Deus nos ajude, nos conserve, né? Então, e o que acontece com essa situação? É a comunhão dos irmãos que mata os germes. Um dos componentes do sangue são os leucócitos, ou glóbulos brancos, cuja função é promover a defesa do organismo, né? Isso que nós estávamos falando. Os leucócitos atacam e destroem os germes invasores do organismo. Isso fala de destruir as setas do maligno. O maligno vem com setas, o maligno vem com espíritos contrários, frieza, mornidão, desânimo, incredulidade, vem com muitas vezes setas terríveis para a igreja, mas nós temos que combater tudo isso, porque a vida de Deus está na igreja. Se a vida de Deus está na igreja, se o sangue do Senhor Jesus está circulando no nosso meio, esses germes não têm como permanecer no nosso meio, eles serão expulsos em nome do Senhor Jesus. Você crê assim, irmão? Pode dizer amém? Então Deus, Ele vai usar a sua vida aqui, neste corpo espiritual, para destruir as setas do maligno na vida do teu irmão. Você é a medicina de Deus para a vida do teu irmão. Por isso, irmãos, que nós temos que combater o individualismo. Hoje em dia existe um movimento muito grande do individualismo, cada um na sua, cada macaco no seu galho. Faço aqui a minha casa, o meu condomínio fechado, fico no meu apartamento isolado, eu estou garantido, a minha família está garantida, eu não quero nem conhecer quem é meu vizinho de porta, para que ele de repente não me incomode, não quero me envolver com ninguém. E esse individualismo leva a uma morte da sociedade. E na igreja não pode acontecer isso. Nós temos que nos preocupar com o irmão, porque eu sou a medicina de Deus para a vida deste irmão. Esse irmão cristiano é a medicina de Deus para a vida do Daniel. E nós assim somos um para com o outro. Mas quando a gente perde o interesse pelo irmão, quando a gente se preocupa só com a gente está doente. A gente precisa ser restaurado na nossa vida espiritual. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Amém, irmãos? Por isso que nós precisamos preservar a comunhão, preservar a unidade, preservar o interesse um pelo outro. Porque quando nós não temos esse sentido de unidade, as coisas não funcionam bem. Então nós temos que defender um ao outro. Nós temos que permitir que Deus use as nossas vidas como medicina na vida do nosso irmão. Às vezes, tem algo que o nosso irmão precisa receber. Ele não vai receber de um profeta, ele não vai receber de um pregador, ele não vai receber de um obreiro, ele não vai receber de alguém que venha de fora, ele não vai receber de outro, ele vai receber às vezes de um irmão que está aqui na igreja,
que precisa orar pela vida do irmão, que precisa abençoar a vida do irmão, que precisa, através do relacionamento, através da comunhão, através desta vida, gerar na vida do irmão saúde. Ele é a medicina para a vida deste irmão. Às vezes algo tão pequeno no nosso corpo é uma medicina para a nossa vida. Eu me lembro quando eu passei por aquela cirurgia da vesícula. A vesícula é algo tão pequenininho, tão simples, né? E o meu problema era dentro da vesícula, a bilis, né? É bilis, né? Dentro da vesícula, que ficou como um piche. Então ela travou, fechou, não passava nada. O que aconteceu? Todo o corpo começou a sentir os efeitos, febre e tal, o intestino, o sistema digestivo, e aí começou o distúrbio completo, porque a danadinha lá da vesícula, a bilis dentro da vesícula, resolveu, né, passou por uma situação difícil ali e se tornou uma pasta. E aí não passava mais nada. Então, quando algo acontece no nosso corpo que não está funcionando bem, todo o corpo padece. Mas nesta noite, que você seja usado por Deus para liberar alguma coisa na vida do teu irmão. Amém, irmãos? Cooperar um com o outro. Porque a veia, de repente, é algo tão simples, mas se a veia fechar, se de repente entrar uma gordurinha ali e fechar, pode trazer um distúrbio tremendo. Pode ser que, de repente, uma parte do teu corpo fique sentindo aquele adormecido, né? Porque, de repente, o sangue não está chegando devidamente lá, mas que Deus possa usar a tua vida para liberar o que tem na tua vida para o teu irmão. Não pense só em você, pensa naquilo que Deus tem para o teu irmão, porque se o teu irmão estiver funcionando bem, você também será abençoado. Amém ou não amém, irmãos? Então, essa é uma função também do corpo. Outra função do sangue, né? Uma função do sangue, é alimentar as células, como disse o presbítero irmão Luiz Cláudio. O sangue, ele circula entre as células, ele alimenta as células. A vida de Deus supre e alimenta os membros da igreja também. Todos nós somos alimentados. Mas o que acontece? Tem, às vezes, membros da igreja que eles não têm mais prazer de congregar, não tem mais prazer de se alimentar da palavra de Deus, não tem mais prazer de se alimentar da comunhão entre os irmãos. E aí quer ficar, como o irmão falou da história do doce, né? Comendo só o docinho. Isso não vai alimentar. Nós precisamos da vida de Deus para alimentar a nossa vida espiritual. E o sangue, ele traz esse alimento para os membros, né? E o que é isso? É a comunhão. A comunhão alimenta, nutre, fortalece. É interessante que quando você está junto com um irmão animado, você fica animado também. Quando o irmão Jesus vem para a igreja e começa a glorificar, e começa a se alegrar, é difícil quem está perto não se alegrar também. Mas o mesmo acontece quando alguém está desanimado, pelo amor de Deus. Parece que é mais fácil pegar esse vírus do desânimo do que da alegria contagiante do irmão. É verdade ou não é verdade, irmão? É difícil eu transmitir saúde, eu não consigo contagiar o irmão com saúde, mas se eu tiver gripado e pegar na mão do irmão, já contaminei ele, não é verdade? É uma tristeza como as coisas ruins são mais fáceis de passar. Mas, irmãos, que nós possamos funcionar como corpo. No corpo é o sangue que passa, é a vida que passa, é a vida de Deus que vai passando de um irmão para o outro irmão. E quando a gente vê o Pentecoste, a bênção de Deus está sobre nós. Agora, outra função do corpo, do sangue, melhor dizendo, é que ele traz energia. Quando nós estamos vinculados uns aos outros, irmãos, nós somos supridos de energia e vigor espiritual. O sangue tem trazer energia para o corpo, né? Individualmente nós somos fortes. Individualmente, todos nós, como crentes, nós somos fortes. Tanto é, irmã Zenira, que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas a oração da igreja é muito mais poderosa, porque a oração da igreja é aquela oração que Jesus disse assim: o que dois concordarem na terra será concordado no céu. Olha que poder, irmãos. Quando nós estamos juntos como igreja, o inimigo teme, porque nós somos poderosos, porque nós manifestamos a glória, o domínio, a força de Deus na vida da gente.
como igreja, nós temos as chaves, irmãos. Nós temos as chaves na nossa mão. Tanto é que Jesus disse: aquilo que vocês concordarem aqui na terra será concordado no céu. Se vocês abrirem, está aberto. Se vocês fecharem, está fechado. Aqueles que vocês aceitarem, está aceito. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Então, há um poder muito grande. Não é verdade, irmão Daniel? Aqueles que vocês perdoarem, será perdoado. Quem vocês não perdoarem, não será perdoado. Olha o poder da igreja. Então, individualmente, nós somos fortes, mas juntos nós somos poderosos. Amém, irmãos? Poderosos no sentido de que nós podemos realizar grandes feitos para o Senhor. A oração do consenso, por exemplo, move o céu. Quando nós oramos em concordância, quando nós concordamos com o irmão, quando fazemos a oração do consenso, vamos concordar com respeito a isso, e Deus opera de uma maneira poderosa. Mas aonde não há consenso, irmãos, não tem como Deus operar, não é verdade? Agora, última função, para nós não nos delongarmos, a função do sangue é manter a temperatura do corpo, né? O sangue mantém a temperatura do corpo. Quando a vida de Deus flui também na vida da igreja, há o calor do Espírito Santo. Crentes são cheios do Espírito Santo. Crentes têm uma vida exemplar. Existe uma temperatura ideal para que as coisas aconteçam, né? Nós aqui, por exemplo, olha, já ligou o ar-condicionado, já melhorou um pouquinho. Quem é que não gosta de ficar numa temperatura agradável, né? Às vezes a gente passa por uma situação de estar num lugar muito quente ou num lugar muito frio. Às vezes é desconfortável, porque o nosso corpo tem uma temperatura que a gente se ambienta mais, não é verdade? E na igreja assim também. Você quando a vida de Deus está envolvendo você, e você está junto com os irmãos, existe uma temperatura ideal para que as coisas aconteçam. Existe uma temperatura agradável. Isso acontece, irmãos, nos relacionamentos, né? Há calor do Espírito Santo, os crentes são cheios do Espírito Santo, os relacionamentos são saudáveis, equilibrados, né? Estar só individualmente esfria. Já parou para perceber isso? Que principalmente os que são casados, né? Quando está frio, é bom a gente, como diz, dormir com o cobertor de orelha, né? É tão aconchegante esquentar o corpo, né? Agora, disse que, até eu coloquei aqui que existe uma ilustração, né? Sobre algumas pessoas que sofreram um acidente e eles ficaram numa região muito fria, né? E para eles vencerem o frio, o que eles fizeram? Eles se amontoaram, todo mundo junto, um por cima do outro e tal, e passaram a noite tudo junto. O calor do corpo de um aquecia o outro, e eles conseguiram vencer aquela noite, conseguiram vencer a noite seguinte, porque eles usaram o calor do seu próprio corpo para aquecer o outro. Irmãos, que como igreja nós possamos usar isso, que nós possamos estar nos aproximando mais, que nós possamos estar mais juntos, que nós possamos estar mais unidos, que nós possamos estar mais perto um do outro, para que esse calor possa estar produzindo na nossa vida. É como o graveto, né? Se os gravetos estão isolados, o fogo de repente pode se apagar, mas quando os gravetos estiverem todos juntinhos, o fogo vai acender e vai dar um fogo bonito e um fogo bem gostoso. Irmão, o Senhor quer incendiar a sua igreja, mas para isso é necessário que nós nos unamos, venhamos a nos juntar e estarmos unidos como corpo de Cristo. A melhor estratégia, irmãos, de evangelismo que nós queremos alcançar, a melhor estratégia é a comunhão dos irmãos. O Senhor Jesus mesmo disse: o mundo vão conhecer que vocês são os meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Isso atrai as pessoas. Isso atrai as pessoas. Quando eles percebem que aqui existe
um verdadeiro relacionamento de amor, de entrega mútua, aí as pessoas são atraídas. Eu quero fazer parte desse povo aí, porque aí existe autenticidade, aí existe amor, aí existe cooperação mútua, aí existe interesse um pelo outro, e as pessoas então se acoplam. Mas quando existe individualismo, isso esfria o corpo de Cristo, não é verdade? Diz que na época glacial, disse que os animais passaram por um frio muito grande, então o que eles fizeram? Eles se ajuntaram, né? E daí diz que tinha o porco-espinho. Como é que fazer o porco-espinho para se ajuntar, né? Não é fácil, né? Então, às vezes, tem alguns irmãos que são meio assim, né? Chega perto dele, ele espeta. Mas com jeitinho, né? Os porcos-espinhos se salvaram, estão vivos até hoje aí. Então, o que aconteceu? Eles, quando chegavam meio próximo assim, ia chegando perto assim, espetava daí. Mas daí começava a ficar com frio, aí via mais pertinho. Irmãos, nós precisamos nos aproximar. Às vezes, quando a gente se aproxima de um irmão, às vezes a gente pode até se machucar, mas é melhor se machucar do que morrer de frio. Amém, irmãos? Nós vamos estar juntos, vamos estar sabendo lidar. De repente a gente chega pertinho, não tão perto do espinho, a gente não vai se machucar, a gente vai conseguir se ajeitar de tal maneira que a gente vai deixar esse fogo produzir na vida da gente. Amém, irmãos? Então vamos estar juntos, vamos deixar que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha circular sobre a nossa vida, e que esse sangue, ele possa simbolizar isto na nossa vida, que possa trazer isso que o sangue traz para o nosso corpo, que retira as impurezas, que mata os germes, que alimenta as células, que traz energia e que mantém a temperatura do corpo aquecida. O Espírito Santo está aqui para fazer esse processo todo funcionar na nossa vida, mas para isso nós precisamos estar juntos. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Vamos estar juntos, unidos em propósito, que não haja entre nós divisão, facções, dissensões, que não haja entre nós interesses particulares, pessoais e individuais, mas que a gente possa se doar um pelo outro, que a gente possa visualizar a necessidade do irmão e dizer: eu posso ajudar. Se eu não posso ajudar de uma maneira exterior, eu posso ajudar na oração, eu posso interceder pelo meu irmão, pela minha irmã, eu vou estar junto com ele na oração. E às vezes, irmãos, como faz a diferença? Quando alguém chega assim: irmã, eu sei que você está passando uma luta, olha, eu vou estar junto com você na oração. E aquela irmã então recebe aquele conforto e diz: oh, que benção, obrigado, irmão, eu preciso mesmo da oração. E quando nós percebemos isso acontecendo, nós vemos que existe um fortalecimento na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos nos unir cada vez mais e que o sangue do Senhor Jesus venha circular na nossa vida espiritual, nos aproximando um do outro, e que nós possamos não viver isolados, mas que nós possamos viver em comunidade. Amém?